meu amigo. Coronado baixou o salário para 2 milhões. O salário dele baixou, mas continua 2 milhões. O salário do Coronado... Aí que tá, velho. O Coronado ganhava mais de 2 milhões no Corinthians. Tá? No primeiro ano de contrato dele, ganhou mais de 2 milhões. No último ano de contrato, ele ganha 600 mil reais de CLT, 400 mil de direitos de imagem e 12 milhões de luvas diluídas de janeiro a dezembro. E aí não precisa nem ser nenhum matemático, expert em matemática, para saber que vai dar 1 milhão. Então o Coronado, no último ano de contrato dele do Corinthians, ele não vai ganhar menos que 2 milhões. E eu trouxe lá atrás que ia baixar e baixou. Porque a pessoa falou assim para mim, Samir, baixou. Porque as luvas do primeiro ano eram maiores do que essa. Acho que eram 15, 16 milhões com o mesmo salário. Entendeu? E a pessoa falou assim para mim, e baixou também porque tinha a comissão do empresário, que não tem agora. Agora é só o salário do cara. É só salário, é só CLT, imagem e... Só CLT, imagem e as luvas. O que o Corinthians está economizando agora é com a comissão do empresário, que também tem que pagar, é justo, o cara está trabalhando, entendeu? Cara, nós estamos falando que eu estou falando para vocês de um jogador que custa 2 milhões de reais por mês e não joga. E não joga. Entendeu? Você tem noção que outro furo de reportagem que eu trouxe. Tem como as pessoas gostam de me desvalorizar e eu só trago notícia que depois se confirma, né? Eu falei, o Garro quer renovar com o Corinthians porque ele acha que ganha pouco. Samir tá querendo tumultuar o ambiente. Samir tá com o cafezinho quer tumultuar o ambiente. Não. Eu só tô dando uma informação que fez algo honesto acontecer. Porque o Palácios ganhava 600 mil e o Garro ganhava 300. Pô, velho, alguma coisa tá errada nesse mundo. Vocês têm noção, velho? Eu quero fazer que vocês reflitam e acordem, meu irmão. No primeiro semestre de 2024, o Palácios ganhava 600 mil no Corinthians e o Garro 300. Não pode ser, velho. Hoje o Garro ganha 700 e pouco por mês. Quase não supera o Pedro Raul. E o Coronado ganha 2 milhões. O Corinthians é o campeão do padrão, porque padrão não tem. Então o salário dele tá aí já, né, discriminado para vocês, não vai baixar, né, vai ficar nessa aí de 2 milhões, um contrato bem alto, tá? Bem alto. E para um jogador que, infelizmente, é reserva, porque não vingou, né? Eu ainda... É que aí vamos chamar de passar pano, né? Eu ainda colocaria o Coronado no time titular do Corinthians, daria uma sequência para ele de uns 5 jogos. Se não desse certo, aí beleza, acabou. Mas todo mundo teve sequência. Ó, o Bidon teve fase ruim e teve sequência como titular. Correto? O Garro sempre teve sequência. O Yuri teve fase ruim e teve sequência. Entendeu? O Hugo teve fase ruim, lateral esquerdo, e teve sequência. O Bidu teve fase ruim e teve sequência. O Mateuzinho teve fase ruim e teve sequência. O Félix Torres teve fase ruim e teve sequência. O ministro da Educação teve fase ruim e teve sequência. Agora, o Coronado é o único que teve fase ruim, como todo jogador, mas não teve sequência de jogos. Eu nunca vi, eu nunca vi o Coronado realizar 5 jogos seguidos como titular. Eu nunca vi isso acontecer. Nunca vi. Tá? O Charles ruim teve sequência, senhor Rodrigues. Entendeu? Por exemplo, o Breno Bidon foi substituído do jogo contra o time lá. Ó, olha aqui para mim, gente. O Breno Bidon foi substituído contra o CV. O CV.
pro CV. Pro CV. O Coronado não entrou. Cara, o Corinthians precisando ganhar o jogo. Outro dia o Garro fez em 2024, não lembro qual time, vocês vão lembrar melhor do que eu, vocês são mais fera que eu. Vocês vão falar aqui agora. Outro dia, o Garro fez um gol na saída do goleiro que ele chuta rasteiro, num passe do Coronado, que eu nunca vi um cara achar um jogador na cara do gol como o Coronado achou. E não tem concorrência com o Garro, tem concorrência da posição, mas não tem egoísmo. O Coronado deixou o Garro na marca do pênalti. Qual foi esse jogo aí? Cara, você tá empatando com a grande UCV, que uma criança, que é filho do dono do time, está jogando. O Corinthians jogou com um a mais o primeiro tempo todo. O Corinthians está empatando com um time horroroso. Sai o Bidon, pô, entra o Coronado, velho. Gol contra o Fortaleza do Corinthians. Não, quero saber o gol do Garro. Foi contra o Atlético Goianiense? Contra o Atlético Goianiense, o pessoal tá falando que foi. Tem gente falando que é Bragantino. Atlético Paranaense, agora lascou. Entendeu? Então, velho, eu não acho que o Coronado sabe, um jogador que sim, imprescindível. Ele não vale os 2 milhões. Tá? Ele não vale. Mas a torcida queria. Não teve ninguém que criticou. Eu lembro muito bem. Mas eu lembro. Não teve um corintiano que criticou quando eu dei o salário de 2 milhões dele. Não teve um corintiano que criticou. Agora, o seu Ramon Dias é incoerente e paneleiro. Pronto, não gostou? Fazer o quê? Vai ter que mudar o canal. Mas eu vou continuar dizendo que o Ramon Dias é paneleiro. Para mim, merecia mais chances. Tá? Você foi perfeito na análise. Prefere colocar o Romero. Quer colocar o Romero? Põe, mas colocasse o Coronado também no jogo. Tá? Pronto. Olha o Taverson Pita, verdade. A gente tem a questão aí de Yuri Alberto e Hugo em pré-lista de convocados, hein? Memphis pré-convocado atrapalha o Timão, porque o Memphis também está numa lista de pré-convocados, só que, claro, da seleção holandesa. Yuri Alberto e o Hugo estão numa pré-lista de convocados, tá? Então, olha só. Assim, a gente tem que fazer um exercício aqui. Eu não sou de ficar torcendo por convocação de jogador, até porque eu não torço para a seleção, torço para o Corinthians. O Hugo e o Yuri Alberto indo para a seleção, para mim, eu só fico preocupado se vai atrapalhar os jogos do Corinthians. O restante, para mim, não diz nada. Então, a gente tem numa pré-lista, né? Se a gente for tratar aqui essa pré-lista aqui da seleção brasileira, que tem, né, 2 jogadores do Corinthians, tem até mais, né? Tem ex-jogadores também do Coringão, como o próprio Murilo, né? O zagueiro Murilo. Então, eu vou colocar aqui na tela, ó, Neymar, Yuri Alberto e Oscar estão em pré-lista da seleção com 52 nomes. Primeiro que são 52 nomes. Gente, 52 nomes. Mais da metade vai ser cortada. Então, nós vamos fazer uma avaliação, um exercício bem rápido juntos aqui. Goleiros, tá? Vocês estão vendo aí os goleiros, beleza? Abri a matéria aí do UOL, que é o site onde eu trabalho. Alisson, do Liverpool, Bento, do Al Nassr, Ederson, do Manchester City, Hugo Souza, do Corinthians, Lucas Perry, do Lyon, e o Everton, do Palmeiras. Eu, sinceramente, vão ser 3 goleiros que vão ser chamados. Nós estamos falando de 6 nomes e 3 goleiros vão ser chamados. Entendeu? Eu acredito na convocação do Hugo. Tá? Eu, por exemplo, eu levaria daí o Ederson. Levaria o Hugo Souza e levaria o Bento. O Everton, para mim, é um frangueiro, não é um goleiro confiável.
O Lucas Perry, desculpe, né, gente? Perdoe a minha ignorância, mas eu não acompanho o Lucas Perry no Lyon. Nem imagino como que ele esteja lá. Eu acho que o Alisson é um goleiro que não passa confiança nenhuma. Já deu o que tinha que dar. O Ederson também, eu concordo com vocês, está vivendo uma má fase. Precisa de uma renovação no gol. Resumindo, eu acredito na convocação do Hugo. Agora eu vou falar uma coisa aqui, não sei se eu já vou polemizar, né? Eu acredito mais na convocação do Hugo Souza do que do Yuri Alberto. Para mim, o Hugo Souza tem mais chances de ser convocado do que o próprio Yuri Alberto. Já meti a polêmica. Não sei o que vocês acham. O Hugo Souza tem mais chance de ser convocado do que o Yuri Alberto. Muita gente não acredita nisso, por isso que eu falei que é polêmica. O Rafael concorda, o Alexandre concorda também, o Taberson, o Sérgio, o Wanderson, enfim. Deixa o like aí, gente, vamos embora. Concordo, Samir, o Hugo será convocado. Eu não sei se vai ser convocado, mas eu acredito que ele tem mais chance que o Yuri. Por quê? Vamos lá. Eu vou lá direto nos atacantes já, tá? Laterais, meio-campistas. Enfim, vamos para os atacantes. Vou ver se eu consigo colocar todos aqui, ó. Aí. Pronto. Vamos colocar a lista toda aqui já. Atacantes. Olha lá, o Yuri é o último da lista por ordem alfabética. Tá bom? Vamos lá. Olha os atacantes, né? Que a gente tem aí para atacantes para serem convocados. Antony, do Real Betis. Não merece. Bruno Henrique, do Flamengo. Não merece. Endrick, do Real Madrid. Esse eu convocaria. Estevão, do Palmeiras. Convocaria. Convocaria 2. Gabriel Martinelli. Vou deixar em stand-by, mas convocaria. Acho muito bom, muito top. O Galeno. Cara, desculpa, mas eu não conheço o Galeno. Desculpa a minha ignorância. Por enquanto, 3. Igor Jesus. Não convocaria. Joga nada. Igor Paixão. Igor Paixão vem substituir o Wagner Love, né? Igor Paixão, do Feyenoord, não sei como ele está jogando, então não vou falar nada. João Pedro, que está na Inglaterra, no Brighton, não acompanho. Luiz Henrique, convocaria. Mas como foi para a Rússia, também se ficar de fora merece um Zé Ruela desse. O Rafinha, do Barcelona, eu não gosto, mas tá em uma grande fase. Então dá para convocar. Rodrigo, do Real Madrid, é obrigado a convocar. Samuel Lino, nada demais. Savinho, nada demais, mas está no Manchester City, tem moral, vão levar. Vinícius Júnior, tem moral. Só que tem 8 que pode ir. 8. E o Yuri Alberto. Então, assim, eu acho que o Yuri Alberto não vai. Porque quantos tem na pré-lista? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... 12, 13, 14, 15, 16. Cara, 16 jogadores. Eu acredito que vão ser convocados aí uns 5, 6, 10 no mínimo vão ser cortados. Então, minha opinião é essa. Eu acho que o Yuri Alberto não vai e o Hugo Souza tem chances de ir. Essa é que é a verdade. O Rafinha é um dos melhores atacantes do mundo atualmente, Felipe Dias. Isso eu não curto muito, mas eu sei que tá numa boa fase. Eu não sou burro, né? Entendeu? É que eu sou exigente pra caramba, né, velho? Eu sou da época de Ronaldo, de Ronaldinho Gaúcho, eu sou da época de Miller, de Bebeto, né, de Romário. Cara, eu sou exigente demais, velho. Entendeu? Eu sou exigente demais. E, ó, eu vou falar uma coisa pra vocês. Sou corintiano desde que nasci, torço pro Coringão. O Yuri Alberto salvou a gente na quarta-feira, mas o Yuri Alberto não é jogador de seleção brasileira. Ele não é. Entendeu? O Yuri Alberto tem deficiências técnicas terríveis. Ele não tem condição. Tá? Não tem condição. Entendeu? Um ataque hoje é Rafinha, Vinícius Júnior, né, o Rodrigo. Não tem como. Neymar lá armando o jogo. Aquela coisa. Mas não tem condição nenhuma. Não tem condição nenhuma do Yuri Alberto hoje ser um jogador de seleção brasileira. Como não tem desse Igor Jesus aí, do Botafogo. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar do Timão porque Angileri foi apresentado, falou que pode jogar em outra posição e tudo mais, quero saber quanto que ele pode jogar, vou te resumir um pouco a partir desse vídeo. A joia da base que foi vendida, sim, e por um valor bem abaixo, a gente já tinha previsto isso
em alguns vídeos anteriores e agora essa situação se confirmou. E Yuri Alberto e Hugo Souza na seleção brasileira. Como assim? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos junto. Bom, pessoal, reforço na área, Fabrício Angileri, o lateral esquerdo, o único reforço do Corinthians nessa janela de transferências, né? Ele foi apresentado aos jornalistas, ao torcedor e respondeu, olha, cerca de meia hora aí, várias perguntas dos repórteres, especialmente sobre a sua condição física, sua capacidade de, enfim, de chegar no Corinthians, tendo vindo de um clube europeu, tendo tido bom destaque no River Plate e na expectativa aí de brigar por titularidade. E eu já digo para vocês que vai demorar um pouquinho a questão do ritmo de jogo, mas ele vai ser titular, ele veio para isso especificamente, indicado inclusive por Ramon Dias para ser o lateral esquerdo do Timão. Ele falou sobre a sua condição física, de que ele vinha treinando e que ele está pronto, se sente pronto. Claro que, obviamente, né, depende aí a questão do ritmo de jogo. Ele foi inscrito no Paulistão, ele entrou no BID, no Boletim Informativo Diário. Ele poderia jogar contra o Mirassol, que eu acho muito difícil que aconteça, né, mas talvez ele ganhe alguns minutos. E na Libertadores da América ele ainda não pode, né? O Corinthians depois viaja para o Equador na segunda-feira para encarar o Barcelona de Guayaquil, quarta, 9h30 da noite, mas ele não pode atuar, ele só pode atuar a partir da fase de grupos, porque depois que você começa a fase eliminatória da competição, você não pode alterar a sua lista, só depois que você entra na fase de grupos. Então, ele não pode jogar contra o Barcelona nesses dois jogos, né? O primeiro no Equador, depois a decisão na Neoquímica Arena. O Paulistão, ele pode. Então, se ele não entrar nesse jogo contra o Mirassol, o Corinthians avançando, na sequência ele pode ser utilizado normalmente. A questão é que agora precisa trabalhar para adequar a sua questão física em relação aos outros atletas do elenco e jogar, né? Vai ter que entrar, jogar, e diz que, inclusive, pode jogar de zagueiro. Ele joga na lateral, evidentemente que ele se identifica muito, gosta muito de jogar na lateral, mas já fez essa função, né? E poderia ajudar nesse sentido para ser um zagueiro. Olha, o Corinthians andou, né, digamos assim, vacilando com alguns defensores aí, quem sabe, né? Quem sabe não descola um zagueiro quando menos esperava, menos se imaginava. Todo mundo esperava um lateral, daqui a pouco o cara chega para jogar como zagueiro. Angileri, experiência, 30 anos, bom destaque no River, estava no Getafe da Espanha, sem muita oportunidade, é verdade, e um contrato pequeno, né, curto, de 10 meses até o final desse ano, exatamente para ele ressignificar, recomeçar a carreira. Foram essas as palavras que ele utilizou na entrevista coletiva, né, de um recomeço. Né? O Corinthians estava precisando, não sei se estava precisando tanto assim, é que os atuais são muito insuficientes, né? Enfim, aí busca o Angileri, que eu acho, tenho certeza, né, que vai se encaixar como uma luva nesse time. Vamos lá. Falando sobre o Denner, gente. O Denner, a joia da base alvinegra, lateral esquerdo, é tão raro, tão artigo de luxo lateral. E o Corinthians está negociando, já negociou, na verdade, acertou a venda para o Chelsea na Inglaterra. Ele só vai quando completar 18 anos, ou seja, só na metade do ano que vem. Mas, enfim, o fato é que o Corinthians vendeu uma das suas joias que nem jogou pelo profissional. Ele fez gol na final da Copinha, o Corinthians perde para o São Paulo, mas ele faz um golaço, um belíssimo gol, né? Corta o zagueiro com a perna esquerda e chuta de perna direita no ângulo. Muito bom jogador, 17 anos apenas, e foi vendido por um valor muito baixo. E eu vou explicar por quê, né? Por conta de uma manobra do empresário, ele teve que ser vendido por 10 milhões de euros. Até melhorou em relação à última oferta, né? Os caras tinham proposto pagar cerca de 8 milhões, pagaram 10 dessa vez. Com mais 4 milhões de euros em bônus, que são perfeitamente aplicáveis jogando aqui no Brasil. Ou seja, ele vai provavelmente, a partir de agora, né? Porque o Corinthians estava escondendo ele, né? Ele não estava jogando pelo profissional, exatamente por conta desse assédio europeu. Agora não, agora que ele já está negociado para o Chelsea, ele vai receber mais oportunidades, pelo menos é o que eu espero, justamente numa posição que o Corinthians acabou de contratar o Angileri, né? Mas enfim, o Denner é considerado sim uma das joias e todo mundo entendeu que 10 milhões de euros era um valor muito abaixo pelo que ele poderia representar. Só que tem um detalhe, né? Ele poderia sair, o Corinthians poderia perder o Denner para um time brasileiro e por 10 milhões de reais. Exatamente porque a negociação, ela para uma renovação, por exemplo, ela não aconteceu. Então, como ele tinha um salário base da categoria de base bem abaixo e a multa rescisória ela é referente, ela é balizadora justamente para esse valor do salário, 2.000 vezes sequer, ele poderia sair praticamente de graça.
Então, o Corinthians conseguiu... o Augusto Melo já tinha explicado. Por que vendeu um garoto por 8 milhões de euros? Vendeu por 10 agora. Mas por que vendeu por 10 se poderia vender mais? Porque ia perder por 10 de reais. Agora vende por 60 milhões de reais. Não podia perder essa venda, então ficou um brete, né? Houve uma forçação aí do Giuliano Bertolucci, que é o empresário dele, que tem 78 milhões para receber do Corinthians. Então, o cara meio que tem uma certa magia, né? Uma certa... né? crescida para cima do Corinthians aí, e ele que define, né, praticamente quando que a venda acontece. O Denner acertado com o Chelsea da Inglaterra vai na metade do ano que vem, como eu disse para vocês. Pra gente fechar, cara, achei meio louco isso, mas a seleção brasileira divulgou uma lista de 52 nomes numa pré-lista do Dorival. A convocação definitiva vai ser na próxima sexta-feira. Eu tenho dúvida se essa pré-lista ela motiva o jogador, que acho que parece ser esse o intuito, ou se ela desmobiliza, né, depois do fato consumado, né? Porque muitos estão saindo agora e daqui a pouco não estarão na semana que vem. Muitos já estão com essa expectativa aí. Então, sei lá, a gente precisa entender aí qual o motivo, né, dessa divulgação dessa pré-lista. E nessa pré-lista de 52 nomes, temos lá Hugo Souza e Yuri Alberto. Hugo Souza e Yuri Alberto. Deixa eu até pegar os concorrentes dos dois, né? Porque eu tô com a lista aqui. Ó, Alisson, do Liverpool, tá jogando bem, hein? O Liverpool tá numa fase boa e o Alisson voltou a viver um grande momento. Eu sei que todo mundo acha que ele já passou na seleção e tal, mas o cara é um puta goleiro, né, da Premier League, num time que pode ser campeão da Premier League esse ano. O Bento, né, ex-Atlético Paranaense, que tá lá no Al Nassr jogando com o Cristiano Ronaldo. O Ederson, do Manchester City, esse não vive uma fase tão boa, porque o Manchester City também não vive. O Hugo Souza, como eu disse, o Lucas Perry, ex-Botafogo, atualmente no Lyon da França, e o Everton do Palmeiras, também apareceu na pré-lista aí, já teve muitas oportunidades, é um goleiro mais veterano, mas muito seguro também. Acho que o Hugo tem chance aí de pegar uma vaguinha entre os três principais. Entre os atacantes aqui, pra gente ver com quem que o Yuri Alberto tá concorrendo. Cara, de nove eu vou dizer pra vocês, bom, tem o João Pedro do Brighton, o Igor Jesus do Botafogo, e só, hein? O resto aqui é Rafinha, Rodrigo, Luiz Henrique, Savinho, tudo ponta, né? Martinelli, Estevão, Bruno Henrique também joga de 9, né? Vale dizer que o Matheus Cunha, que seria um 9, né? Que tá no Wolverhampton, ele tem jogado atrás do 9 e ele foi convocado nessa pré-lista pelo Dorival como um meia. Então, também não tá concorrendo com o Yuri Alberto. Se a gente pensar em 9, cara, em 9 é ele, tá? Em 9 é ele.